quero antes de compartilhar com todos a mensagem do Senhor nosso Deus, colocando no meu coração. Eu quero externar a minha alegria por estar aqui hoje, pela primeira vez, juntamente com o nosso Cristo Baione, nosso amado pastor Reinaldo, e também com todos vocês. Louvo a Deus por essa igreja abençoada, onde nós já temos sentido a presença de Deus muito forte em nossos corações. Não foi à toa que nós saímos de nosso lar e viemos para cá no Senhor para adorar o seu santo nome. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que Deus preparou essa noite para ter um encontro conosco. Glória a Deus. Nós chegamos aqui como necessitados da ajuda de Deus. A igreja sempre vai ser algo de refúgio para o povo do Senhor. Porque aqui, a maioria das vezes, quando nós chegamos tristes, nós saímos alegres. Quando chegamos doentes, pouco, nós saímos restaurados e curados. Porque a igreja sempre vai ser uma porta aberta para refugiar o povo do Senhor e também aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus Cristo. E hoje eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que Deus preparou essa noite para falar conosco. Ele já tem falado por intermédio dos louvores, dos irmãos que passaram por aqui e deram testemunho daquilo que recebeu da parte do Senhor. E agora chega a hora em que o Senhor quer continuar falando conosco, mas agora por intermédio da sua palavra. Glória a Deus. Desde já peço a todos que orem por nós, para que o Senhor nessa noite faça da minha pessoa um instrumento de bênção para todos vocês. Glória a Deus. Eu convido a todos para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e centralize apenas o versículo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e versículo de número 6. Que o Senhor possa abençoar grandemente o evento que vai acontecer aqui nesses dias, que vidas possam ser restauradas, possam ser transformadas, curadas e salvas pelo poder da palavra de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, eu quero ler apenas o versículo de número 6. Quem encontrou diz amém. Diz assim o versículo de número 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Queridos irmãos, com base nesse versículo da Bíblia Sagrada, eu quero falar sobre um tema. Quero falar sobre Pedro, João e o paralítico. Glória a Deus. Pedro, João e o paralítico é o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com todos vocês. Queridos irmãos, nós vivemos numa época em que diz a Bíblia Sagrada que o mundo jaz no maligno. É bem verdade que alguns até comparam o tempo que nós vivemos com o tempo de Sodoma e de Gomorra. Um tempo onde, na maioria das vezes, as pessoas se esquecem e foram criadas por Deus para servir a Ele. E esquecendo disso, estão se desviando para o mau caminho, e desviando-se para o mau caminho, estão sujeitos aos ataques, estão sujeitos a serem escravas de Satanás. São pessoas que estão sendo iludidas com o pecado que jaz à porta da igreja. São pessoas que aparentam estar no caminho que conduz à vida eterna, porque para elas o que elas estão fazendo é aquilo que agrada a Deus. Mas na realidade a Bíblia diz que há caminhos que diante dos olhos do homem parece que são caminhos bons, mas no final dele diz a Bíblia que são caminhos de morte, são caminhos de condenação eterna e de sofrimento eterno. Há caminhos que muitas pessoas estão trilhando na
que para elas parece o caminho da liberdade que elas tanto almejaram, mas na realidade são pessoas que estão presas, estão cativas e dominadas e cega, pelo Deus desse século, onde diz a Bíblia que ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre ele a luz do Evangelho da glória de Deus. E essas pessoas estão como se fossem veladas, não conseguem ver a luz do Evangelho brilhar sobre o seu entendimento e descobrir que existe um Deus que tem misericórdia, que tem bondade e que quer que eles se arrependam do estado que está e passem a servir a Ele, porque para isso foi que o ser humano foi criado. Mas elas sozinhas não vão conseguir encontrar esse caminho, porque elas não têm, querido, o entendimento que nós temos da Bíblia Sagrada. Elas não conseguem trilhar o caminho porque estão cegas, estão no mundo das trevas. E para que elas possam chegar no conhecimento da verdade, é necessário existir uma ponte entre elas e o seu Criador. E essa ponte é a igreja do Senhor. Essa ponte somos nós. Foi essa igreja que Deus levantou para essa finalidade, de levar a luz para esse mundo. Não é porque nós somos considerados a luz do mundo e também o sal da terra. Deus, Ele quer usar a mim, Deus, Ele quer usar você, para que essas pessoas possam se conscientizar que precisam estar no caminho que nós estamos. Você foi levantado por Deus para essa finalidade, para ajudar aquele que está caído, para abrir os olhos daqueles que estão cegos por intermédio da palavra que está na sua mão. Você é o Pedro, você é o João da atualidade. Aleluia. Embora a Bíblia diz que os anjos quiseram anunciar este Evangelho a todas as pessoas que estão no pecado, não foi dado direito aos anjos para essa finalidade, porque Deus, Ele deu esse direito à sua igreja, a todos aqueles que receberam a presença do Espírito Santo, têm o direito, queridos, de pregar esta palavra e de fazer pessoas conhecer o mesmo Deus que nós conhecemos. Por isso, nessa noite, o culto, meu amado irmão, ele é um culto onde Deus, Ele quer nos trazer a memória que nós temos na nossa mão a palavra de autoridade, que nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito de ousadia, e chegou o tempo que nós temos que entender isso e sair e pregar a palavra de Deus e fazer muitos que estão afastados da igreja a voltar a estar aqui. Chegou o tempo que nós temos que sair e guerrear contra o pecado, guerrear contra as astutas ciladas do diabo e fazer conhecido o reino de Deus. Eu louvo a Deus porque aqui foi dado um testemunho que saíram algumas pessoas para evangelizar e voltaram trazendo frutos dignos do arrependimento, e foram 5 pessoas ganhas para o reino de Deus. Isso é um retrato da verdade, irmão, que nós estamos aqui abordando. Deus tem levantado ainda um remanescente na terra de Pedro e de João, de homens que não têm medo de usar a autoridade de Jesus Cristo nessa terra e proclamar o Evangelho de arrependimento. Aleluia! Deus, Ele quer usar essa igreja para essa finalidade. Deus quer usar a igreja para enviar para aqueles que estão cativos no mundo, querido, da idolatria. Deus quer usar a igreja e enviar para aqueles que estão presos através de vícios, através, querido, do mundo do adultério, do mundo triste, vil, pecaminoso, porque nós somos os instrumentos de Deus que Ele quer usar nessa terra para fazer notório o seu reino e assim o reino das trevas ser prejudicado. Só quem concorda comigo, levante a mão e dê glória ao nome de Jesus nessa noite. Olha só o que diz a Bíblia, queridos. Pedro e João, em um dia, aproximadamente a hora 9, aproximadamente às 3 horas da tarde, a Bíblia diz que os dois se reúnem e decidem ir até o templo para prestar a sua adoração a Deus. Algo que era comum entre aqueles que serviam o Senhor, algo que era comum entre aqueles que gostavam de adorar a Deus pelo menos 3 vezes na semana, 3 vezes, durante o dia dentro da sinagoga. Como todo o judeu, como todo aquele que tinha o exemplo de Jesus Cristo deixado através do legado que durou aproximadamente 3 anos e meio,
Um homem como Jesus que deixou um exemplo de que todo aquele que serve a Deus tem que ter compromisso. Ele está na casa dele, ele está servindo a Ele, ele está adorando a Ele. Jesus deixou o maior exemplo de que aqueles que servem a Deus é necessário estar agrupados, unidos em comunhão, dentro do templo, adorando o seu santo nome. Porque adorar a Deus, servir a Deus fora da igreja, não é muito fácil. É muito fácil aquelas pessoas que dizem: eu não vou para a igreja porque não é necessário servir a Deus. Elas querem que o Evangelho, elas querem que o Evangelho se adapte à forma delas servir ao Senhor, mas não querem se adaptar ao Evangelho, não querem ser enquadrados no Evangelho. Jesus deixou um exemplo que é melhor servir a Ele aqui dentro do que lá fora. Porque aqui dentro, querido, há segurança, aqui dentro há refúgio, aqui dentro há proteção da parte do Senhor, aqui dentro o templo do Senhor Ele reservou, querido, para que o seu povo pudesse estar junto, adorando o Senhor, adorando o seu nome. É um lugar apropriado, é um lugar onde nós podemos fugir da realidade da nossa casa e estar aqui, aleluia, onde nada pode interromper a nossa ligação com Deus. Nós estamos na igreja hoje não porque não tínhamos outra opção para estar. Nós poderíamos estar em casa, nós poderíamos estar com a nossa família. Eu particularmente poderia estar com minha esposa e meus 2 filhos. Eu estou aqui com o corpo debilitado devido ao trabalho que domina, querido, a nossa vida, praticamente cerca de 9 horas cotidiana. Nós estamos vindo de aproximadamente 6 dias encarreados, onde nós estamos pregando a palavra do Senhor, dando prejuízo ao reino das trevas, aonde nós temos passado. Nós estamos vindo de uma cidade onde pregamos cerca de 1 hora e 10 minutos na cidade de Parnamirim. Enfrentamos alguns momentos difíceis quando fomos daqui para lá, quase fomos atropelados naquela moto ali. Nós estamos aqui cansados, aleluia. Poderíamos estar em outro lugar, quem sabe, em uma pizzaria, comer uma pizza. Nós poderíamos estar em um parque de diversões, mas nós priorizamos estar aqui na casa do Senhor, porque nós sabemos que aqui é onde Deus renova as nossas forças, é aqui onde Deus fala conosco, é aqui onde Deus traz a memória que Ele é o nosso auxílio, que Ele é o nosso socorro, é aqui onde o bispo da igreja, ele traz uma palavra que nos ajuda, querido, a vencer as dificuldades da vida. É por isso que o desejo de estar na casa do Senhor, ele tem que cobrir todas as dificuldades que o homem, que a mulher de Deus encontra no caminho, mesmo na maioria das vezes cansado, gemendo, afadigado, mesmo na maioria das vezes, querido, sem forças para estar na casa do Senhor, nós conseguimos encontrar alguma força e ser amparado, querido, pela misericórdia do Senhor e chegar na casa do Senhor. O negócio é colocar o pé, querido, dentro desta casa, porque depois de colocarmos o pé aqui, a história é outra. Deus se revela, Deus mostra e nós saímos de dentro do templo, revestido de autoridade, de poder, renovado. Nós saímos da igreja de uma forma diferente daquela que nós entramos, porque aqui é palco da manifestação da glória de Deus. E como Pedro e João, irmãos, tinha isso no coração, eles não poderiam perder jamais a oportunidade de manhã às 9 horas de ir para o templo adorar a Deus, de meio-dia ir para o templo adorar o nome de Jesus mais uma vez, e pelo menos às 3 horas da tarde eles tinham que estar lá novamente adorando ao nome de Jesus. Eles zeravam estar na casa do Senhor, e agora pela 3ª vez no dia lá vão eles para a igreja, os 2 juntos, os 2 discípulos que tinham características diferentes. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós só olhamos para ele e vemos como um homem bruto, como aquela pessoa que negou a Jesus pelo menos 3 vezes. Mas também Pedro tinha suas virtudes que devem ser notadas, Pedro tinha suas vertentes que devem ser analisadas e copiadas para a igreja do século 21. Pedro, ele foi a 2ª pessoa, somente a 2ª, a andar sobre as águas, porque primeiro foi Jesus Cristo. Pedro, ele foi a pessoa depois de Jesus a andar sobre as águas. Isto mostra coragem, irmão, isto mostra ousadia. Pedro, ele também tinha uma intimidade comum com o Senhor. A Bíblia diz que até a sua sombra ele curava os enfermos, aonde que ele passava. Pedro era aquele homem que, apesar de ser letrado, que apesar de algumas pessoas olharam para ele e julgaram porque ele era um semi-analfabeto, ele era aquela pessoa que
tinha a sabedoria adquirida através dos estudos seculares, mas quando Deus investia tempo de autoridade, ele pregava em uma cruzada evangelística, e cerca de 3.000 pessoas, em um só sermão dele, correndo para os pés do altar, dizendo: eu quero receber a Jesus como Salvador da sua vida. Ele era um homem cheio da presença do Senhor, porque ele gostava de orar, ele gostava de ter intimidade com Deus, ele gastava horas falando com seu pai, tendo intimidade com seu pai, e Deus se revelava para Pedro. Deus mostrava, querido, os oráculos do céu, Deus mostrava as visões espirituais de Pedro, e mediante isso ele revestia para o ministério intermediário, para o ministério incomum, o ministério que marcaria vidas da época em que ele viveu. Pedro, ele era um dos 12 discípulos de Jesus, que foi conquistado pelo mestre para estar praticamente cerca de 24 horas com o mestre, aprendendo com relação a milagre, aprendendo com relação a conhecimento da Bíblia, aprendendo com relação aos mistérios do Senhor. Pedro, ele era um homem incomum, porque Deus tinha um ministério, aleluia, individual para ele, e juntamente com ele subia o seu companheiro, um homem chamado João, conhecido na Bíblia como discípulo do amor, conhecido como aquele que reclinou a sua cabeça sobre o ombro de Jesus, mostrando carinho ao mestre, mostrando feição ao mestre, mostrando amor ao mestre. João era conhecido, querido, como discípulo do carinho, e ele vai mais além. Deus escolhe ele, unicamente ele, entre os 12 apóstolos, para lhe dar a maior revelação que marcaria épocas até o arrebatamento da igreja. E depois do arrebatamento, Deus um dia visita ele lá na ilha de Patmos e dá a revelação das revelações, chamada de Apocalipse. Deus escolheu a João para também mostrar mistérios do céu e ser um dos seus discípulos que daria continuidade ao ministério prodigioso na terra. E lá vai subindo os 2 grandes discípulos, Pedro e João, para o templo. Enquanto eles vão subindo alguns degraus que davam entrada para a porta principal, chamada, querido, de Formosa. Essa porta, querido, ela era uma porta formosa, não simplesmente porque tem o nome de Formosa, mas os materiais que foram construídos, aquele umbral da porta, foram construídos os melhores materiais. Bronze de Coríntio foi revestido os umbrais daquela porta de ouro. Ela era uma porta especial. Sabe por que ela era uma porta especial? Porque por ela somente entravam os rabinos, somente entravam os doutores, somente entravam as pessoas dotadas de inteligência, somente entravam pessoas, querido, de patente, pessoas ricas e pessoas pobres que moravam na cidade de Jerusalém. Esta porta formosa só entravam aquelas pessoas que eram destaques dentro e fora da igreja, e as demais 4 portas entravam as pessoas diversas, as pessoas mais simples, as pessoas humildes, as pessoas de classe baixa, as pessoas semi-analfabetas, aleluia. Mas diz a Bíblia que lá vai Pedro e João, apesar de ter sido homens que não foram educados dentro, aleluia, dos vernáculos do português daquela época, mas eles tinham algo em comum. Eram as pessoas que todos os discípulos da igreja gostavam dele, porque quando olhava a Pedro e João, vinha como 2 grandes homens de Deus. E lá vai ele subindo pela porta formosa, como 2 homens dignos de entrar por aquela porta. E de repente lá está, irmão, sentado um pobre homem à beira daquela porta, aleijado, e segundo Lucas, deixando escrito, desde o ventre da sua mãe, ele nasceu assim coxo. E quando nós olhamos, querido, que uma pessoa, ela vinha ao mundo nessa época deficiente, nós logo acreditamos, e segundo algumas tradições e algumas mitologias que permeavam o entendimento do povo, muitos nasciam assim por causa dos pecados dos seus pais, muitos nasciam assim segundo aquelas pessoas que criam nisso, porque elas estariam dignas de morrer daquela forma, de sofrer daquela forma, como castigo de Deus. Mas aquele homem nasceu assim, não para ser condenado daquela forma, porque um dia ele iria ter o encontro com Jesus Cristo, e Pedro e João pregavam, aleluia. Ele nasceu assim para ser manifesto sobre ele as glórias do Senhor, o milagre do Senhor, aleluia, o poder do Senhor. E lá está o pobre mendigo, irmão, abandonado pela sua família, porque, querido,
querido, na maioria das vezes, o aleijado, ele custava muito, aleluia, para a sua família. E as famílias não tinham condição, porque na maioria das vezes eram famílias humildes, eram famílias simples, e abandonavam aquele mendigo, e eles corriam. Na maioria das vezes moravam na porta do templo, moravam debaixo de viadutos, moravam em caverna, moravam, querido, em lugares onde ninguém queria estar. Por isso a Bíblia diz que todos os dias alguém levava esse aleijado e colocava na porta do templo. A Bíblia não diz que o seu pai levava, a Bíblia não diz que sua mãe levava, a Bíblia não diz que os seus irmãos levavam, ou porque ele tinha uma família, mas a Bíblia diz que alguém levava ele, os seus amigos que tinham misericórdia, e levava e colocava ele logo na porta principal do templo, a porta formosa, porque ele sabia, aleluia, que aquelas pessoas que entrariam eram pessoas que tinham dinheiro e poderiam lhe ajudar. E lá está o pobre homem, mendigando, pedindo esmola, e de repente lá vai Pedro, e lá vai João subindo. E quando esses dois homens vão subindo, de repente o aleijado olha para aqueles homens com o olhar de necessitado, com o olhar de uma pessoa carente, com o olhar de uma pessoa que precisava de dinheiro para se manter. Quem sabe ele estava com fome, quem sabe fazia horas que ele não tinha se alimentado, e a sua necessidade só seria sanada segundo a sua visão material, com dinheiro, com finança, aleluia. Mas não bastava só isso, porque ele tinha uma enfermidade em comum, ele tinha uma paralisia nas suas pernas, que dinheiro no mundo poderia curar ele daquela enfermidade, mas ele só estava vendo, querido, a questão financeira, a questão do dinheiro, porque ele só queria dinheiro para se manter, esqueceu da vida espiritual, esqueceu do principal, aleluia. E agora, querido, ele pede dinheiro. Pedro e João olha para ele, eles olham para nós, aleluia. Eu imagino, irmão, quando Pedro olha para aquele homem e vê ele todo sujo, vê ele todo rasgado, vê ele pedindo dinheiro. Pedro não somente vê isso, irmão, Pedro ele vai mais além, ele entra praticamente pelos olhos da fé dentro da alma daquele homem e vê que lá dentro estava a alma cativa, estava a alma aprisionada, estava a alma encarcerada pela doença trazida por Satanás, e somente aquilo que estava lhe prendendo poderia ser desfeito pelo poder do nome daquele que Pedro e João pregavam. Quando Pedro olha, ele vê isso, e eu abro aqui um parênteses para dizer algo, eu já estou concluindo, aleluia. Existem muitas pessoas que já estão aí, querido, à mercê do diabo, estão cativas, estão aprisionadas, estão acorrentadas, estão paralisadas. São pessoas que estão condenadas a morrer na mesmice, são pessoas que estão condenadas a morrer da forma que está, sem Deus, sem salvação, dominada. Mas eu creio em uma coisa, querido, que nós, como igreja do Senhor, o Senhor vai nos usar para visitar essas pessoas, aleluia. E quando nós levantarmos as nossas mãos e dizermos em nome de Jesus, a história dela vai ser mudada, aleluia. O enfermo vai ser curado. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você veio aqui para orar por alguém que está dentro da sua casa, que está dentro do seu lar, que está paralisado, aleluia. A vida espiritual não anda. Você olha para ele e diz: como é que pode uma pessoa desse estado não quer nada com Deus, se caminhando em mal a pior? Mas deixa-me dizer uma coisa: Jesus vai ter um encontro com ele. Sabe por quê? Aleluia. Porque quando Jesus olha, ele cativo, aprisionado, e vê uma alma que precisa ser liberta, aleluia, mas Deus conta com você. Continue profetizando dentro da sua casa, para o seu marido, para o seu filho. Não perca as esperanças que Deus, ele vai libertar, vai transformar, vai restaurar, vai fazer um milagre. Só porque nós não servimos ao Deus morto, mas o nosso Deus, ele está vivo. Só quem quer isso, levante a mão agora. São vidas aprisionadas, irmão, pelo álcool, pelo engano, pelo vício. São vidas que precisam se encontrar com Jesus Cristo, e nós vamos ser a ponte para elas que eu encontro com Deus. Aquilo que você prega não é em vão, crente. As palavras que você tem dito para esta pessoa, no tempo certo, ela vai brotar, e a palavra
declarar a mim, dizendo: Senhor, faz tanto tempo que eu estou orando nesse propósito, faz tanto tempo que eu estou jejuando, que eu estou, Pai, clamando, pedindo, suplicando. Ele, crente, Deus não vai provar você nem eu, além das nossas forças. Quando ele vir que chegou no tempo final, que nós já estamos sem força, aí ele chega, se manifesta, a providência vem, a misericórdia cai, e o nome dele é glorificado. Lá está Moisés e todo o povo hebreu que estava no Egito, fugindo dos faraós, se depara diante do grande mar vermelho. E agora o povo não consegue mais abrir o mar. O povo não tem mais, querido, aquela força que tinha no deserto. E o povo começa a murmurar contra o Senhor. E chega Moisés e diz: Moisés, como é que pode? Você nos tirou da terra do Egito para morrer aqui diante de nós. Está o mar e atrás do faraó. E agora o que vai ser da gente? E Moisés começa a orar ao Senhor, começa a apresentar ao Senhor aquela dificuldade que o povo estava enfrentando. E de repente Deus ouve a oração de Moisés e diz: Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que remaste. Aleluia. O que você tem na mão? Ele diz: Senhor, o cajado. Deus disse: toca no mar, Moisés, porque o mar vai se abrir. E assim Moisés fez. O mar se abriu e a providência desceu do céu. Quem sabe você pode estar se encontrando no beco sem saída. Olha, dizer: Senhor, faz tanto tempo que eu estou pedindo, não vejo mais saída. Aleluia, irmão, não se preocupe, o nosso Deus está vindo e encontre a tua causa, e sobre ele está vindo a autoridade, o poder de fazer o ar se acalmar, o vento também, tudo se fazer mudança. Essa é velha, mas vente. Aleluia. Não desista, Deus está com você. Glória a Deus. Aí Pedro olha para aquele homem com João. João sente logo amor. João sente logo misericórdia. João sente logo compaixão de ver o sofrimento daquele homem. Embora eles quisessem ajudar, eles não tinham dinheiro. Eles eram simples pescadores, irmão. Ganhavam pouco. O que dava só era para sustentar a sua casa. Mas eles tinham algo que era mais valioso do que a prata e o ouro. Eles tinham Jesus na vida. Que adianta o homem ter tudo e não ter nada ao mesmo tempo. Eu trabalho com pessoas inconformadas, pessoas que têm formação, como por exemplo, pessoas jurídicas, pessoas que são formadas em administração, em engenharia. Eu trabalho com bancários, com juízes, com pessoas que têm tudo na vida, aleluia, mas ao mesmo tempo não têm nada, porque são incrédulas, não creem na Bíblia. Eu estava um dia pregando para uma delas e disse: olha, não vale nada o homem ter tudo nessa terra, e quando morrer não tem direito de chegar nem sequer na porta do céu. Mas eu falo, eu digo para você uma coisa, dizendo para ele: melhor que a pessoa não tem dinheiro, não tem um carro, não tem uma moto, não tem uma casa própria, não tem um emprego que ele pague bem, mas quando morrer, ele tem certeza que vai chegar na porta do céu, e Jesus vai olhar para ele e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, vai herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Existe um reino lá em cima, irmão, onde essa igreja vai habitar, vai orar. E nada nessa terra dá para ser comparado. Fique de pé comigo agora, por favor. Falta 5 minutos para me concluir. Aleluia. Jesus é melhor do que a prata, é melhor do que o ouro. Aleluia. Não, irmão, buscar prosperidade segundo a vontade de Deus é pecado. Porque a Bíblia nos mostra que é colocar as coisas de baixo superior às coisas de cima. Aleluia. Um dia Jesus olhando os discípulos: olha, todos vocês que deixar casa, que deixar mãe, deixar pai, abrir mão de tudo para me seguir, e vou abençoar 100 vezes aqui na terra, e por fim a vida eterna. Vale a pena servir a Deus, mesmo estando desempregado. Vale a pena servir a Deus, mesmo estando enfermo. Vale a pena servir a Deus, mesmo estando sendo condenado à morte. Há poucos dias eu fui levar uma mulher ao hospital, irmão. Na minha
na igreja com câncer, é um estado terminal, terminou o culto. Um pastor disse assim: Miqueias, vai levar aquela irmã ao hospital. Cheguei na casa dela, ele estava sobre o sofá, sem vida praticamente, irmão. Era como se fosse uma pessoa morta na sala, página, sem cabelo. O seu seio que estava com câncer, dessa altura, ela estava gemendo, as suas pernas inchadas, ela estava morrendo na minha frente. E eu olhei para ela e disse: Senhor, tem misericórdia. Eu olhei para ela e disse: vamos ao hospital. A irmã simples, humilde, nova convertida. Levamos ao hospital no câncer. Chegamos lá, entrei com ela dentro do hospital, desacreditado, porque já estava vendo que era o tempo de Deus escolher levar para cima. E era o tempo todo no carro, só gemia, como se quisesse falar, mas ao mesmo tempo ela ria. E quando eu coloquei na cadeira de roda e fui entregar o matéria que veio a receber para levar para dentro, eu cheguei perto dela, ela olhou para mim chorando e disse: irmã, vale a pena servir a Deus. Pensava que a gente não se encontre mais nessa terra, mas lá em cima, nós vamos se encontrar e vamos dar glória a Deus. Ela olhou para mim, irmão Reinaldo, e disse: a paz do Senhor, eu estou feliz com Jesus. Partiu para a eternidade no dia seguinte, e eu creio que ela está descansando no Senhor. Não levou nada dessa terra, mas lá em cima tem um reino esperando ela ser ressuscitada para dar uma herança para ela. Eu quero profetizar, irmãos, em nome de Jesus, que quadro de pessoas aqui vão ser mudados, vão ser mudadas. Você que está buscando a porta de emprego, está tudo fechado. Ei, crente, acredita, a porta vai se abrir. Prepara o currículo para levar, porque o teu currículo vai ser levado pela mão de Deus. Aí Pedro olha, já disse: me dá dinheiro, me dá prata, me dá ouro, pede esmola. Aí Pedro olha e diz: não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. E a Bíblia diz que ele saltou dando glória ao nome de Jesus. E o milagre aconteceu na porta daquele templo. E ambos entraram louvando, adorando e servindo a Jesus Cristo. E eu quero concluir dizendo uma coisa para você: que Pedro, ele representa um crente cheio de fé, cheio de autoridade. Esse crente é você que está aqui hoje, porque o mesmo Espírito habitava dentro de Pedro, habita dentro dessa igreja. O Espírito de milagres. Você que precisa do milagre de Deus, vem aqui à frente, eu não sei qual é a área que você precisa, irmão. Eu não sei se é a área familiar, conjugal, emocional, sentimental, financeira, mas eu sei uma coisa: essa igreja é a igreja dos milagres. Essa igreja é a igreja onde há a manifestação de Deus, porque nós ouvimos testemunho aqui hoje, quem sabe, porque o milagre acontece. João representa o discípulo do amor. Aleluia. Só há milagres se nós se quebrantarmos como João, para olhar aquela pessoa. Só há milagres se nós se derramarmos, dizendo: Senhor, eu não posso, mas tu podes. Aleluia. E o paralelo representa os necessitados do milagre de Deus, os carentes, aqueles que vêm para a igreja, mas sofrendo com diversas moléstias e precisa da intervenção divina. Ei, crente, você vem hoje aqui e se prepare para ver Deus interferir na tua causa. E quando o ministério louvor vai adorar a Deus, você vai fechar os teus olhos e vai apresentar a tua causa a Deus. E Deus manda lhe dizer que Ele está no controle de tudo. Glória àquele que está hoje aqui. Bendiga aquele que veio hoje aqui ao teu encontro. Aleluia. Pedro, João e o paralítico tiveram um encontro. Você representa João, não representa Cristo. O paralítico representa a necessidade. E Jesus Cristo representa aquele que veio ensinar isso hoje. Glória a Deus.
marcou para visitar pessoas. Mulheres que entraram hoje aqui, vieram apresentar a Deus sua causa. Deus está me visitando agora, mulher. Olhe para a nossa. Deus que revela está aqui hoje. Deus que cura, que transforma, que liberta, que restaura. O nome dele, Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Cristo é Deus vai louvar e comece a adorar. Eu vou passar pela cabeça da igreja. Essa senhora aqui, isso é ela. É isso que eu sou. Isso agora. Glória a Deus. Isso. Essa é a igreja dos milagres. Seja transformado.
Vamos fazer a oração final. Quero dizer aos irmãos, amanhã de oração, quinta-feira, um grande culto aqui. Você é o nosso convidado especial, não pode deixar de estar aqui neste culto. Quinta-feira, traga alguém, irmão. Quinta-feira, alguém que não é crente, alguém que está em igreja, traga alguém para o culto aqui quinta-feira. Queremos agradecer ao nosso irmão Miquel, Deus abençoe a vida dele. Amém, irmãos?